Bom dia! Hoje em matemática nós vamos fazer a atividade 3, que inicia na página 7, e a atividade 4, que termina na página 10. Essas atividades são referentes ao conteúdo de sólido geométrico. Esse conteúdo a gente já estudou, né? A gente já fez atividade, já fizemos trabalho. Então, aqui essa primeira parte, a página 7, é uma revisão. É falando sobre o conteúdo, revisando alguns conceitos. E aqui a atividade mostra alguns objetos do nosso dia a dia, do nosso convívio, que são semelhantes aos sólidos geométricos. Aqui também é dito que os sólidos geométricos são figuras não planas. O que isso quer dizer? Isso aqui, ó, gente. Isso aqui é uma figura geométrica plana. Olha aqui, olha. Ela fica, olha, num plano, retinho, pousado. Então, esse aqui é uma figura plana, essa também é uma figura plana, e esse também é um exemplo de uma figura plana. O sólido geométrico é uma figura não plana. Olha aqui. Aqui ele não está plano na superfície. É um objeto que tem 3 dimensões. São objetos tridimensionais. O que isso quer dizer? Eles têm altura, largura e comprimento. Então, eu posso medir a altura desse cubo, a largura dele e o comprimento dele. Eu posso observar os lados, eu posso observar a parte de trás, a parte da frente, a parte de cima, a parte de baixo, porque ele é um sólido geométrico tridimensional. Ele tem 3 dimensões. Então, olha só. Esse cubo aqui, olha, ele lembra o dado. Então, essa primeira parte é para a gente observar que várias coisas do nosso dia a dia lembram o sólido geométrico. E essa parte aqui está dizendo o seguinte: cada sólido representado a seguir é identificado por um número. Então, aqui são os sólidos geométricos e eles são identificados por um número. Número 1, número 2, número 3, número 4, 5, 6, 7 e 8. E ele já tem um nomezinho aqui, olha, bem especificado. Já está escrito o nome de cada sólido. O que é que vocês vão fazer? Apenas transcrever, quer dizer, escrever de novo esses nomes nos números corretos. No número 1, você vai colocar cubo. No número 2, paralelepípedo. E assim você vai completando a lista de sólidos geométricos. Essa partezinha aqui vai nos ajudar na atividade 2. O que é que diz a atividade 2? Com qual sólido geométrico esses objetos se parecem? Então, aqui nós temos vários objetos que lembram os sólidos geométricos. Quais são esses sólidos geométricos? São esses aqui. Então, eles possuem formas semelhantes que lembram. E ele está pedindo que vocês coloquem nesse espaço aqui os nomes desses sólidos geométricos. Então, vocês vão observar aqui, olha. Esse pacote de biscoito, ele lembra que sólido geométrico? Para vocês escreverem o nome aqui. Aí, ó, vem aqui, observa, procura, acha, já sabe qual é o nome, né? Porque está escrito aqui. Escreve aqui, transcreve aqui. Então, vocês vão fazer isso com todos os outros. O número 3 aqui está pedindo para a gente observar a tabela. Então, olha só, a tabela, ela é formada por colunas, assim, que são apresentadas na posição vertical, que é em pé, e linhas, que é apresentada em forma horizontal, deitada. Então, aqui nós temos 3 colunas, coluna A, coluna B e coluna C. E 3 linhas, linha 1, linha 2 e linha 3. Então, observando tudo isso aqui, encontre a localização dos sólidos geométricos utilizando uma letra e um número. Então, aqui ele vai perguntar o sólido, a gente vai identificar aqui, achar o sólido, mas a gente vai indicar a localização dele através da letra e do número, né? A gente já fez uma atividade parecida com essa. Então, aqui, por exemplo, as pirâmides. Tem 2 espaços aqui para vocês colocarem 2 localizações, porque aqui, olha, vocês estão vendo, tem 1, 2 pirâmides.
Então, vocês vão observar uma e colocar aqui nesse espaço a localização dela. Começando pela letra e depois o número. Então, aqui, para essa daqui, ela está em que coluna? Coluna A. Não é isso? Olha aqui, ela está na coluna A. E em qual linha ela está? Na linha 2. Olha aqui, na linha 2. Então, essa primeira pirâmide, a localização dela é A2. Então, vocês vão colocar aqui A2. Do mesmo jeito que vocês vão fazer com a outra pirâmide, com os cubos, os cilindros, as esferas, paralelepípedos e cones. Então, vocês vão achar a localização e escrever aqui. Lembrando que primeiro é a letra e depois é o número. O número 4 diz o seguinte: cite alguns objetos que tenham os seguintes sólidos, que lembram, né? Os seguintes sólidos geométricos. Então, aqui o cilindro. O que é o cilindro? O cilindro é esse aqui. Então, quais são os objetos que me lembram um cilindro? A atividade mesmo já dá uma dica. Olha, esse pacote de biscoito aqui, ele lembra o cilindro. Mas tem alguma outra coisa, algum objeto na minha casa que lembra essa forma geométrica, esse sólido geométrico? Então, escreve aqui o nome deles. A mesma coisa vai ser com o cone. Vocês vão observar o cone. Essa casquinha de sorvete é um objeto que lembra o cone. Pode ser escrito aqui também, mas tem outros. Então, vocês vão colocando, citando os nomes dos objetos, não esquecendo de colocar vírgula para separar os elementos. Então, vocês vão botar objetos que lembrem um cubo e também objetos que lembrem uma esfera. Tá certo? Na página 9, nós vamos continuar com os sólidos geométricos, mas dessa vez a gente vai relembrar os elementos de um sólido geométrico. Então, de um poliedro. Aqui nós temos o cubo, né, que é um poliedro. E quais são as partes dele? Aqui nós temos a face, que são as faces. São essas laterais aqui, essas partezinhas planas. Isso aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui? Isso é uma face. Esse outro lado, isso aqui é outra face. Aqui é outra face e aqui é outra face. Então, essas são as faces de um sólido geométrico. Aqui ele está explicando o que é a aresta. A aresta são os encontros das faces. Essa linhazinha verdinha que está aqui. Então, olha só. Essa face e essa face se encontram aqui, nessa linha. Então, essa é uma aresta. Essa face e essa face se encontram aqui. Então, essa linha aqui é outra aresta. Aqui nós temos várias arestas nesse sólido geométrico. E o vértice é o encontro das arestas. Então, olha só, essa linhazinha aqui, essa linha é uma aresta. Essa linha é outra aresta e essa linha é outra aresta. Onde é que elas se encontram? Se encontram aqui nesse ponto. Esse é o vértice. Então, olha só, essa quininha aqui. Essa aresta chega aqui, essa aresta também aqui e essa aresta se encontra aqui. Então, essas três arestas se encontram nesse ponto. Esse ponto é o vértice. Então, sabendo de tudo isso, nós vamos continuar a atividade. Número 1. Nomeie as figuras tridimensionais. Já viram, né? Tridimensionais porque tem 3 dimensões, altura, largura e comprimento. E responda. Então, primeiro vocês vão nomear. Que figura é essa? Escreve o nome aqui. Que figura é essa? Escreve o nome aqui. Teve dúvida? Volta na página que tá aqui, ó, gente. Tá bom? É pra gente pesquisar mesmo. Depois que colocar o nome de tudo isso aqui, aí vocês vão responder. Quais desses sólidos, porque pode ser mais de um, viu? Pode ser apenas um, mas vocês podem encontrar vários. Que possuem faces arredondadas. O que são faces arredondadas? Faces curvas, que não são planas. Isso aqui é uma face plana, olha só. Lisinha, retinha, não tem curva nenhuma. A arredondada é o contrário, é aquela que tem a curva. Então, vocês vão observar aqui quais desses possuem a face arredondada e vocês vão escrever aqui. Lembrando que se for mais de um item, mais de um nome, coloca a vírgulazinha para separar. Letra B. Possuem apenas faces planas. Faces lisinhas, retas, assim, ó. Face plana. Então, vocês vão observar aqui, todos eles que tiverem apenas faces planas, escrevam aqui os nomes deles. A letra C.
que é um sólido geométrico que esteja aqui, porém que possui apenas uma face arredondada, uma face plana e um vértice. Então, apenas uma pode ser arredondada, apenas uma pode ser plana e ele também só tem um vértice. Acha aqui qual é ele e coloca o nome aqui. E qual é o sólido geométrico que não tem faces planas? Ele não possui nenhuma face plana, só arredondada. Se não tem plana é porque é arredondada. Acha aqui e coloca o nome. O número 2, a gente vai completar essa afirmação. O cubo é um sólido geométrico que apresenta, aí aqui tem arestas, vértices e faces. Esses espaços vocês vão colocar a quantidade de aresta, de vértice e de faces de um cubo. Olha aqui, até a explicação utilizou um cubo para dar a explicação. Então, vocês podem contar aqui, utilizarem aqui, contarem direitinho e completarem essa afirmação. O número 3 vai ser a mesma coisa, só que ele está pedindo para você colocar as faces, vértices e arestas desse paralelepípedo. Conta aqui. Vocês estão percebendo que essa imagem é como se ele fosse transparente, não é isso? É para poder a gente ver as arestas, as faces e as vértices do outro lado. Então, todo esse pontilhado aqui quer dizer que está atrás. Então, aqui tem um paralelepípedo, vocês vão contar e vocês vão colocar. Essa pirâmide aqui, só para relembrar, gente, tá vendo essa base aqui, onde ela tá em pezinha? A pirâmide só tem uma base. Então, qualquer pirâmide só vai ter uma base. Então, o nome da pirâmide vai depender da base. Essa base aqui tem 1, 2, 3, 4 lados. Então, é uma pirâmide quadrada, de base quadrada, não é isso? Quadrangular. E esse aqui é um prisma. Então, o prisma é aquele que tem duas bases. Tá vendo aqui? Essa base aqui embaixo e tem uma base aqui em cima. Se quiser virar ele de cabeça para baixo, né? Isso pode virar. A característica do prisma é ter duas bases. Então, o nome do prisma também depende da quantidade de lados da sua base. Então, a base dele tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Não é isso? É um prisma pentagonal, porque a base dele tem 5 lados. Só por curiosidade, né? Para saber o nome direitinho desse prisma e dessa pirâmide. Mas aí vocês vão colocar aqui a quantidade de faces, vértices e arestas desses 3 sólidos geométricos. E para finalizar, aqui no número 4 tem o seguinte: descubra qual é o objeto diferente em cada caso e circule ele. Em seguida, explique por que você o escolheu. Então, olha só, nós temos o caso A, letra A é um caso onde tem 4 sólidos geométricos. Aí vocês podem pensar, mas todos eles são diferentes aqui. Sim, mas mesmo são diferentes, eles têm algumas características que são incomuns, não é isso? Porém, só tem um desses aqui que tem características completamente diferentes. E é isso que vocês vão identificar e vão circular. Depois de circular, vocês vão escrever nessa linha aqui por que você circulou ele, por que você escolheu ele. O que é que ele tem de diferente dos outros? Qual é a característica que ele apresenta que é diferente dos outros? Aí nós temos a letra B, que é o segundo caso. Desses 4 sólidos geométricos aqui, a maioria tem características iguais, não é isso? A gente até pode agrupar eles no mesmo grupo. Porém, tem um deles aqui que tem características bem diferentes, eles são diferentes. Então, vocês vão escolher, vocês vão circular e aqui nessa linha vocês vão escrever por que vocês escolheram ele, tá bom? Qual é a dica? Reler de novo os conceitos, as explicações e assistir o vídeo que a professora colocou lá no canal. Dá uma olhada também nas atividades anteriores, porque a gente já fez esse tipo de exercício.